com pneumonia. Pneumonia, como a gente já sabe, né? Ela é uma infecção tratando-se a nível de parênquima pulmonar. Então, a definição é uma infecção do parênquima pulmonar e ela vem ali de algumas classificações. Essa classificação a gente cita ela sendo no meio extra-hospitalar, no meio intra-hospitalar, tá? Ou ela sendo dentro de um próprio surto, dentro de um próprio abrigo, tá? Depende da localização, da localidade que a gente vai falar. Então nós temos a extra-hospitalária ou comunitária, né, que ela é dividida como pneumonia extra-hospitalária ou comunitária, né, típica ou atípica, é aquela clássica NAC, né, a pneumonia adquirida na comunidade. Temos ela de caráter nosocomial. O próprio nome já fala, nosocomial, né? Está no nosocômio, está no hospital, então ela é intra-hospitalar. Temos também essa pneumonia dentro do próprio nosocômio, né? Caracterizada como nosocomial, mais uma pneumonia específica do ventilador mecânico. E vocês podem ter ouvido muito falar assim: o fulano ele foi entubado com Covid, né? Sarou do Covid, mas morreu por uma pneumonia bacteriana dentro da UTI. Provavelmente pode ser por causa do ventilador mecânico também. Pneumonia nos anciãos, né? No caso de vocês dentro do abrigo, né? No abrigo, num lar de idosos, tá? A própria pneumonia nos pacientes que têm imunodeficiência, né? Nos imunossuprimidos. E a pneumonia por aspiração. Essa pneumonia por aspiração é aquele caso que é o seguinte. Vamos citar um exemplo no próprio trauma. O paciente vomita e aspira aquele conteúdo alimentar para dentro da via aérea. Então seria um tipo de pneumonia química por contato ali com o suco gástrico, com secreções alimentares. A pneumonia em si ela é uma infecção, uma consequência da proliferação, seja de bactéria, seja de vírus, seja de fungo, né? Então, de uma proliferação de micro-organismos ao nível do alvéolo, né? E a resposta contra eles desencadeada pelo hospedeiro. Beleza? Então, esses vírus eles entram na via aérea e eles se instauram lá nas vias respiratórias baixas, né? Entre várias formas. Geralmente, a via mais frequente, quando eu cito essa aspiração desse micro-organismo lá para dentro da via aérea baixa, é a passagem ali da orofaringe. Beleza? Normal, às vezes vocês ouviram falar assim, o paciente foi entubado e pegou pneumonia. Onde esse paciente foi entubado? Na rodovia. No chão, na rodovia, o paciente sofreu um acidente lá, entrou em parada cardiorrespiratória, tá? Às vezes a própria contaminação na hora de passar esse tubo, no tubo, tá? Um procedimento aí que não houve um cuidado tão grande devido à própria localização onde esse paciente sofreu essa intubação orotraqueal, tá bom? Pode aumentar essa probabilidade do paciente cursar com quadro de pneumonia pós-intubação. Muitos patógenos são inalados na forma de gotículas contaminadas. No caso do atual, aí, do clássico Covid, né? Então, você tem aí aerossóis suspensos no ar aí por até 2, 3 horas, dependendo do local, e o paciente vem e aspira essas gotículas que estão no ar, né, e passa pela orofaringe e se instala na via aérea baixa. Então essa inalação pode ser tanto de vírus,
de fungo, de bactérias atípicas, né? Fungo, micobactérias, né? Então vai depender da situação. O atual que a gente mais vê agora é a pneumonia viral por SARS-CoV-2, né? A Covid-19. Nós temos, falando aqui de novo, da pneumonia por aspiração, também as bactérias típicas durante o sono. O paciente durante o sono também aspira essas bactérias para a via aérea baixa, né? E também por via hematógena, beleza? Por via hematógena também pode-se acontecer a aspiração dessas bactérias. Tranquilo até agora, né, gente? De boa, né? Vamos lá. Esse hóspede, né, ele tem ali um mecanismo de defesa para tentar combater essa pneumonia, para tentar combater esse vírus já logo de entrada. Então, alguns mecanismos de defesa do hóspede, nós podemos citar a primeira situação, o aparato mucociliar. A própria mucosa, que tem essa característica mucociliar, né? Tanto mesmo que quando vocês veem o paciente aquele paciente que tem enfisema pulmonar, aquele paciente, vamos voltar lá na anatopato, que ele tem ali uma hiperplasia, né? Um câmbio do tecido do órgão. Paciente fumante crônico mesmo, aquele cara que fuma ali 3 maços de cigarro por dia, ele começa a ter um câmbio desse epitélio, né? Então ele perde esse revestimento mucociliar da via aérea, e a via aérea fica mais propensa, fica mais exposta a contaminações, tá? Uma das características que a gente citou arrastando lá a anatopato, beleza? A própria anatomia das vias aéreas superiores, né? A própria anatomia em si, existe uma série de barreiras, então ela propicia uma certa defesa para que esses micro-organismos não entrem na via aérea baixa, tá? E temos também os próprios mecanismos de tosse, né? O próprio reflexo epiglótico, tá? O espirrar, aquele espirro, né? Também é um mecanismo de defesa contra essas impurezas, contra esses micro-organismos, tá? E também a produção de imunoglobulinas. Então você tem produção de IgA, IgG, IgM, o próprio surfactante, né? E também nós temos ali macrófagos alveolares, que vão ser responsáveis por atacar de cara esses micro-organismos ali. E dentro desses, citando os macrófagos, nós citamos as citoquinas, né? TNF, IL-1 e IL-8, beleza? E também os polimorfonucleares, né? Parte ali de leucócito, e também a imunidade quando ela é mediada pelas células. Nós citamos aqui a primeira fase da pneumonia em si, a fase inicial, né? Ela cursa primeira coisa, com a edemaciação do parênquima, né? O edema, devido à presença de exudato proteico, né? A expensas dessas bactérias que estão ali instauradas no alvéolo. Vai depender do tipo do agressor, tipo do agente, né? Vai destruir pneumócito 1, vai destruir pneumócito 2, vai gerar um processo inflamatório dentro do brônquio, vai edemaciar o brônquio, tá? Passa lá daqui um pouquinho, o paciente está com o pulmão encharcado, o paciente está cursando aí com um edema pulmonar, beleza? Então, a segunda
fase, né? A gente cita de hepatização roxa, vermelha, né? Hepatização roja. Que ali a gente já começa a ver a presença de eritrócitos num exudato dentro do alvéolo. Beleza? O que acontece? Eu tenho ali acúmulo de eritrócito. Eu também vou ter acúmulo de neutrófilo, beleza? Que vão atuar como um mecanismo de defesa do próprio hospedeiro, tá? Do nosso próprio organismo. Então eu começo a ter ali um acúmulo tanto de neutrófilo, tanto de eritrócito, tá bom? Então você começa a observar que a parte que foi infectada, ela começa a estar mais carregada, ela está mais avermelhada, tá? A fase de hepatização vermelha, onde é esse acúmulo de eritrócito, de neutrófilo ali para atacar essas bactérias e esses agentes invasores. Tranquilo? Não vou tocar muito nessas lâminas não, isso tem só como exemplo. Vamos falar da etiologia, da causa. Quais são as causas? Nós temos o paciente dentro do ambulatório, o paciente fora da UTI, dentro da UTI. Tá? O paciente do ambulatório, o que é o mais comum? Streptococcus pneumoniae, tá bom? Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, né? O próprio C. pneumoniae e alguns vírus respiratórios, beleza? Então, você tem o próprio vírus de influenza e os vírus dos grupos do coronavírus, tá bom? Fora da UTI, aquele paciente que está no hospital, aquele paciente que está lá na enfermaria, mais comum, Staphylococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae também, o Chlamydophila pneumoniae, tá bom? O Haemophilus influenzae também, tá bom? Algumas espécies da legionela, tá bom? E aqui também ainda entram os vírus respiratórios. O paciente pode ser afetado por vírus respiratórios também dentro do hospital, dentro do ambiente hospitalar. Dentro da UTI. Da UTI muda o quê? Que entra também Staphylococcus aureus e alguns bacilos gram-negativos. Beleza? É o que entra aqui que não estão lá nas outras classificações. Vamos lá. As cifras de incidência alcançam o seu máximo em pessoas de muito pouca idade ou nos anciãos, né, nos pacientes maiores a 65 anos. A incidência é maior devido à fragilidade pulmonar, tá bom? Então eu começo a observar fatores de risco associados a esses pacientes. Eu começo a ver que o paciente que está ali em alcoolismo, né? O paciente, o alcoólatra, que faz essa grande quantidade de uso de álcool diário, é um paciente que tem uma disposição maior em ter essa contaminação do parênquima pulmonar. O paciente asmático, devido ao estreitamento bronquial, devido a essa comorbidade. O paciente imunossuprimido, tá? O paciente que está hospitalizado, e aquele paciente que tem ali uma idade igual ou maior a 70 anos de idade, é um paciente que tem um pulmão mais fragilizado, tá bom? Que a gente fala em questão de estatísticas, ok? Existe maior possibilidade que surja
infecção em pacientes jovens em situação de rua, tá bom? Homens homossexuais, hoje está mudando um pouco essa expressão aqui nas bibliografias, para, às vezes, pessoas com múltiplos parceiros, tá bom? Os próprios detentos, né? Aquele paciente que chega com a clínica respiratória e veio da onde o paciente, você estava no presídio, está recluso com muitas pessoas, assim como também os pacientes militares, né? O militar ali, ele fica recluso de alojamento com mais gente, tá? E crianças em guarderias, crianças que estão ali em creches, em escolas, tá? Pacientes são mais propícios a terem essas contaminações. Vamos lá, as manifestações clínicas, vou começar aqui com o basicão. Tudo vai depender da gravidade e do tempo de evolução dessa enfermidade, né? Então ela pode variar desde uma clínica leve e evoluir de forma gradativa, ou simplesmente o paciente já apresentar uma forma grave e já evoluir a óbito em pouco tempo. Febre, tá? Taquicardia pode ser também olhando da febre. Calafrios, hiperidrose, o paciente suando, começa a suar, um suor assim, suando assim, eu chego a molhar a camiseta, tu tem que trocar, tá? E a tosse, muitas vezes ele refere ser produtiva, mas ele pode também referir que não é produtiva, tá bom? Ele pode falar que está escarrando um catarro mucoso, um catarro purulento ou de aspecto hemóptico, né? Ou aquele catarro de aspecto um pouco sanguinolento. Doutor, mas não pode já confundir com tuberculose? Entra como diagnóstico diferencial também, beleza? Incluso 20% dos pacientes podem mostrar sintomas do aparato gastrointestinal, tais como náusea, vômito, diarreia. E outros sintomas são fadiga, cefaleia, mialgias e artralgias. Então, se você vê um paciente com pneumonia, esse paciente cursando com episódios de diarreia, com episódios de vômito e náusea, tá? Não é novidade não, tá bom? Pode acontecer. Ainda mais dependendo do agente infectante. Os sinais detectados na exploração física vão variar de acordo com o grau de consolidação pulmonar e se tem derrame pleural ou não, tá? Igual eu falo para vocês. Tudo depende do estado de gravidade que o paciente já está. Se é aquele paciente que demorou, ficou em casa enrolando até ele não aguentar mais respirar para chegar, ou é aquele paciente que quando começou os sintomas ele já procurou ajuda. Na palpação desse paciente, eu vou detectar aquele frêmito tátil, né? Um frêmito tátil mais intenso, ou ele pode estar mais diminuído, tá? Na percussão desse paciente, essa percussão pode variar tanto por um timpanismo mais acentuado, tanto por um som mais mátido. Vai depender do grau de consolidação, tá bom? Se tem líquido pleural, vai estar um som mais matado, mais mátido, mais cheio ali, tá? Se não, vai estar um som timpânico mais audível, mais repercutível. Bom, na auscultação desse paciente, o que eu percebo? Muitas vezes eu consigo ver ali o paciente apresentando para mim ali estertores crepitantes, né? Então você bota o estetoscópio lá, faz uma auscultação de forma comparativa, né, uma auscultação pulmonar comparativa, e você consegue perceber na sua auscultação que o paciente tem crepitantes, ruídos crepitantes audíveis, bem definidos, tá bom? Ruídos bronquiais. Também o paciente pode cursar com um tipo de frote pleural, beleza? Isso vai depender de cada paciente. Vamos lá.
A tríade sintomática da pneumonia, o clássico, é o paciente que tem dor torácica, aquela dor do tipo pleurítica, aquele paciente que respira fundo e dói. Doutor, eu respiro fundo e eu sinto tipo de uma pontada dentro do tórax. Aí, respira fundo e dói, dor tipo pleurítica. Ele tem tosse seca, essa tosse ou pode estar tão acentuada para ela ser seca, ou pode estar acentuada para ela ser produtiva, beleza? Esse paciente, dependendo da situação em que ele já está, pode cursar com quadros de dispneia, né, de falta de ar, dificuldade respiratória e também associado à condensação pulmonar. Você começa a ver áreas de condensação pulmonar na radiografia. Um raio-x simples, anteroposterior e posterior anterior nesse paciente, você consegue ver tranquilamente. Tá? Síndrome de condensação pulmonar, você tem uma expansão pulmonar, uma abertura de drive respiratório diminuída, né? Aquele frêmito tóraco-vocal está aumentado, o paciente, vocês já viram provavelmente em semiologia 1, em clínica médica 33, esse frêmito vocal está bem aumentado, está bem irradiado. Você vai depender se tem derrame pleural ou não. Se tem derrame pleural, vai estar um som mais maciço, né, na percussão. Se não, vai estar um som submaciço, mais som de percussão mais leve. O murmúrio vesicular vai estar diminuído, tá? Tem estertores finos. Sopro tubário, esse paciente pode apresentar sopro tubário. E outro negócio que é a pectorilóquia. Beleza, doutores? Tranquilo? Vamos lá. O que é essa pectorilóquia? Nada mais ela seria o tipo de uma audição mais perceptível das palavras pela auscultação na parede torácica. O paciente conversa, e você está com o estetoscópio escutando, você vê que essa ressonância da voz do paciente pela auscultação torácica ali está reverberando mais, tá bom? Isso é um indicativo de consolidação parenquimatosa pulmonar, beleza? Uma auscultação perceptível da voz ciciada que pode ser audível na parte superior, principalmente quando o paciente tem ali uma situação de pequenos derrames pleurais, beleza? Então eu observo um dos pulmões do meu paciente todo condensado, tá bom? O pulmão do paciente está cheio, todo congestionado, beleza? Consigo observar áreas de possível condensação também, tá bom? Brônquios, as áreas alveolares estão bem carregadas, tá bom? Observo aqui no pulmão do meu paciente aqui, ó, síndrome de condensação, algumas áreas em aspecto de vidro fosco, tá bom? Esse é o clássico corretivo de um paciente com pneumonia, beleza? Então você observa, ó, áreas de condensação, tá? Aqui provavelmente já teria um possível derrame pleural também associado, tranquilo? E também nós podemos classificar essa pneumonia de acordo à sua localização. Posso localizar ela dependendo do lobo, né? Então a pneumonia lobar, ela vai afetar somente um lobo, tranquilo? Então ela pode afetar lobo superior, lobo inferior, outro lobo superior, médio inferior. E a broncopneumonia, que ela vai afetar essas vias aéreas distais e alveolares. Beleza? Isso você consegue fechar lá pela sua radiografia ou também pela própria tomografia computadorizada, né?
As características clínicas da pneumonia atípica, né? Temos aí sintomas constitucionais prévios, como progressão do tracto respiratório superior ao inferior, né? O paciente começa a referir um tipo de sequidão, um tipo de ardor nesse trato respiratório, tosse seca, né? A evolução habitualmente ela é benigna. Temos dissociação clínico-radiológica também, tá? Com esse paciente. As alterações radiológicas uni ou bilaterais difusas, tá? Tem essa característica, não é aquela característica bem acentuada num lobo só, ela já é bem difusa, tá? E o paciente cursa com febrícula, o paciente não tem leucocitose, beleza? Então você observa uma área de condensação de forma gradativa, tá? Que pode ter um aspecto difuso por todo o pulmão do paciente. Para eu caracterizar a pneumonia nosocomial, o paciente tem que cursar com esse quadro de pneumonia, tem que ter pego essa pneumonia depois de 72 horas de internação, porque pode confundir, tá? Às vezes o paciente fica ali 12 horas, 24 horas internado, vai embora para casa para pegar pneumonia no hospital. Tá bom? Então, para eu falar, uma pneumonia nosocomial, ela é adquirida depois de 72 horas de internação, tá? E não estivesse se incubando ao momento da admissão. Então tem um período, eu tenho que respeitar o período de incubação, essas 72 horas de internação, para eu citar que é uma pneumonia nosocomial. Ou eu posso falar que foi depois de qualquer instrumentação da via aérea, beleza? Uma própria intubação orotraqueal, intubação nasotraqueal, enfim, qualquer manejo de via aérea mais avançado. Fecha o diagnóstico também o paciente usando o protocolo do CURB 65. CURB você começa com a letra C, de confusão mental, o paciente começa a ter um descenso no nível de consciência, porque ele pode estar hipoxêmico, esse paciente pode estar desaturado, tá? Ele tem uma ureia igual ou 50 mg por decilitro, tá bom? Você pede ureia creatinina, essa ureia está bem alta, bem característica também. O paciente é um paciente que ele está taquipneico, né? Um paciente que respira a mais de 30 movimentos, 30 respirações por minuto, tá? O B de blood, de sangue, né? Pressão arterial. Esse paciente é um paciente que ele está hipotenso, tá? Um paciente que tem ali cifras tensionais, tendenciando ali abaixo de 90/60, e um padrão aqui que entra como fator de risco também, que é o 65, que é igual ou maior a 65 anos de idade. Quando eu tenho um protocolo, um score de CURB 65, de 0 ou 1 ponto, é o paciente que eu vou tratar no ambulatório. O paciente tem só um ponto daqueles lá, tá bom? De todo o CURB 65, só um ponto. Vou tratar esse paciente no ambulatório. 2 pontos eu vou internar esse paciente, tá? Vou internar, mas não é de enfermaria normal, lá no padrão de enfermidade respiratória, por exemplo, no padrão de clínica médica. Agora, se esse paciente é um paciente que tem um score de CURB acima de 3, igual ou maior a 3, o paciente, vamos lá, o paciente tem confusão mental, ele tem uma ureia maior que 50 e ele respira mais de 30 movimentos por minuto, tá bom? E vamos botar ele, vamos piorar ele. Ele está hipotenso também e tem mais 65 anos, aí eu vou passar esse paciente lá para UTI, tá? Provavelmente esse paciente vai precisar de um suporte ventilatório mais adequado, um suporte hemodinâmico mais específico para ele. Entra como diagnósticos diferenciais, que tem uma clínica parecida, que vai casar com o diagnóstico diferencial aqui. Primeiro, bronquite aguda, tá bom? Exacerbação aguda de uma bronquite crônica. Você tem bronquite crônica ali, então alguma coisa ali exacerbou essa crise, tá? A própria insuficiência cardíaca, porque a insuficiência cardíaca, dependendo do estágio, lembra lá que a gente falava, ela pode cursar com edema agudo pulmonar, edema agudo de pulmão.
E, por incrível que pareça, boa parte desses pacientes que têm edema agudo de pulmão por causa de uma insuficiência cardíaca congestiva, esse paciente também anda no hospital, ele acaba que você fecha um diagnóstico mais aprimorado, diagnóstico radiológico, um diagnóstico hematológico, e esse paciente cursou com pneumonia também, beleza? A própria embolia pulmonar entra como diagnóstico diferencial e a pneumonia por radiação, ok? Como que eu diagnostico isso aí? Temos a tinção de Gram, que já viram lá para trás em micro, né? Cultivo do esputo, cultivo do guspe ali. Então eu consigo identificar ali como um Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, alguns tipos de bactérias gram-negativas. O próprio hemocultivo, a vantagem do hemocultivo é que ele já me dá ali o que tem no meu paciente mesmo, tá? Dependendo, você pode pedir um antibiograma também. A diferença é que o antibiograma demora mais para vir. A prova de antígeno, a prova com antígeno, né? Então eu consigo detectar ali desde antígeno de pneumococo, legionela, tá? A reação em cadeia polimerase, o famoso PCR, beleza? Não cometam o erro do meu coleguinha. Então, trabalho de pneumonia, estava dormindo lá com o doutor. O que é PCR? Ele parada cardiorrespiratória. Não, é reação em cadeia polimerase, tá bom? E radiografia de tórax, radiografia e tomografia, que é um dos padrões de imagem, aí não o padrão ouro para nos ajudar a fechar esse tratamento, tá bom? Alguns antibióticos que nós podemos usar, né? Temos aqui pessoas que haviam estado saudáveis e que não receberam antibióticos nos últimos 90 dias. Nós temos que ver isso daqui para ver se não há uma resistência a certos tipos de antibióticos. Então eu posso usar o macrólido, beleza? Macrólido eu posso entrar com a claritromicina, 500 mg. Posso entrar com a azitromicina, beleza? Não, eu tô achando que esse primo está um pouquinho mais forte. Posso usar uma doxiciclina no meu paciente, beleza? Depois, na próxima aula, a gente vai comentar o tratamento específico, né? Os protocolos tanto do tratamento viral, tratamento bacteriano para pneumonia e o tratamento do Covid, ok? O paciente tem outros transtornos concomitantes, né? Ou antibiótico terapia em 90 dias. O paciente usou antibiótico já 90 dias atrás, usou bastante antibiótico. Aí eu vou alterar, vou usar uma fluoroquinolona, vou passar para o meu paciente ali a moxifloxacina. Moxifloxacina usa bastante no Covid agora também, a gemifloxacina, levofloxacina e por último posso associar um beta-lactâmico também, beleza? Dose mais alta ali de amoxicilina. Aí eu posso associar com clavulanato, né? Ou posso também passar a própria ceftriaxona, a cefroxima, a cefpodoxima, beleza? Que a gente vai entrar depois de forma específica nesses tratamentos. Já no paciente hospitalizado ou que está na UTI já muda um pouquinho, beleza? Já vou passar a fluoroquinolona, né? Com ação nas vias aéreas desse paciente. Ou já vai entrar com beta-lactâmico de cara, tá? Que aí já é um paciente que foi para a UTI, não é um paciente que está mais grave, um paciente que tem tem que ter um cuidado maior. Beleza, gente? Essas pneumonias virais eu vou entrar com vocês na próxima aula, que eu já quero citar o tratamento tanto da bacteriana e do viral dentro dessa parte das pneumonias virais. Beleza?